O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, hoje o texto do Evangelho nos narra, podemos dizer assim, dois momentos que têm o mesmo problema de fundo, podemos dizer assim, né? Que é o confronto de Jesus com os fariseus por causa do cumprimento, ou no caso que eles pensavam a respeito de Jesus, do descumprimento da lei do sábado. Eles achavam que Jesus estava violando a lei de guardar o sábado. Para que a gente entenda bem as palavras de Jesus e o que está acontecendo, é importante que a gente olhe para a primeira leitura, que é do texto do Deuteronômio. Nós sabemos, imagino que vocês já leram isto, que os 10 mandamentos, eles nos são apresentados em 2 textos. Um no livro do Êxodo, capítulo 20, que está ligado imediatamente
a saída do povo de Israel do Egito, que é quando Deus conclui a aliança com o seu povo, e depois é apresentado de novo neste momento no capítulo 5 do livro do Deuteronômio. Se a gente lê, eles são praticamente, vamos dizer assim, o mesmo texto com algumas nuances diferentes. E era sobre isso que eu queria tratar, essas nuances, porque aqui a gente entende muito bem qual é o sentido que Jesus estava dando para a lei que ele estava cumprindo, o modo como ele estava tratando a lei do sábado. No texto de hoje, que traz só o mandamento de guardar o sábado, o texto vai nos dando, primeiro anuncia que deveríamos guardar o sábado, e aí fala, não só o próprio judeu, mas os seus escravos, os seus filhos, as suas filhas, inclusive os animais, naquele dia deveriam repousar dos seus trabalhos. E a razão que o autor sagrado aduz para este repouso é porque Deus havia tirado o povo e libertado o povo do Egito. Então, podemos dizer assim que o autor do Deuteronômio liga o cumprimento do mandamento do sábado à libertação do Egito. Aqui eu vou precisar de fazer referência ao texto do Êxodo 20, que é o outro lugar onde aparecem os 10 mandamentos, que lá o motivo é um pouquinho diferente, e esta é uma nuance distinta destes dois textos. Lá, o anúncio do mandamento do sábado é praticamente idêntico a este. Porém, a razão que o autor sagrado aduz para que o povo de Israel cumpra o mandamento é que Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º, descansou no sábado. Porque, na verdade, o primeiro dia da semana é domingo, por isso que para nós segunda chama segunda e não primeira. Por isso que o primeiro dia da semana é o domingo. Então, nessa diferença destes dois textos, nessas duas perspectivas diferentes, aparece o que está por detrás da lei do sábado. Então, Deus ele é apresentado no livro do Gênesis como Criador, por isso como aquele que trabalha na criação. E não só trabalha, é muito bonito como as metáforas do texto do livro do Gênesis, que muita gente equivocamente acha que é uma história para criancinha, Na verdade, elas são muito bem elaboradas. Diz que Deus formou o homem do barro da terra, Ou seja, ele trabalhava com as suas mãos e ainda trabalhava como um oleiro, Ou seja, ele é um trabalhador, E ele trabalha durante 6 dias e no 7º dia ele descansa, O descanso de Deus, na verdade, tem um sentido muito preciso para dizer que Deus cria todas as coisas, depois é capaz de afastar-se da sua criação. O que mostra que Deus é livre em relação à sua criação. Ele cria todas as coisas trabalhando e depois é capaz de se afastar dela porque não há nada na sua criação que o prenda. E ele não se sente preso a nada da criação. Então, o repouso de Deus indica a sua liberdade. E aí é muito interessante porque o texto do livro do Gênesis, se comparado cronologicamente, é mais antigo do que o texto do Deuteronômio. Já no texto do Deuteronômio, como eu expliquei agora há pouco, a razão aduzida para o cumprimento é a libertação do povo. Olha como a compreensão da história da salvação fez com que houvesse este pequeno detalhe que muda. A gente pensa, mudou porque está errado, mas não é isto. Mas aqueles que estão escrevendo estão também expressando a compreensão da revelação que vai amadurecendo. Então, por que ele disse que agora deveríamos cumprir o sábado? Porque o Deus nos libertou. Porque esta ideia da criação, de que Deus trabalha e depois descansa no fim, remete também à nossa própria existência. Deus nos colocou nesta terra para que a gente trabalhasse, e não só o trabalho manual, porque nós temos trabalho para fazer, todo mundo tem, inclusive o padre que não tem trabalho remunerado trabalha, Então, nós trabalhamos durante a história da nossa vida para depois nós repousarmos com Deus. Por isso o autor da carta aos Hebreus vai falar do momento da salvação como se fosse um repouso sabático eterno. Ele vai tratar deste elemento do repouso como se a eternidade feliz com Deus fosse um sábado que não tem mais fim. Por isso nós trabalhamos para que a gente um dia possa repousar na eternidade feliz com Deus. Mas o homem que escreveu o texto bíblico, ele observava a realidade que estava em sua volta
E ele via que este trabalho da nossa santificação, não raras vezes, ele se transformava para nós numa causa de escravidão. Por quê? Porque o trabalho nos escraviza. Hoje a gente sabe, por exemplo, tem aqueles que são workaholic, ou seja, aqueles que são dependentes do trabalho, né? Mas não só porque a gente depois se torna viciado em trabalhar, mas porque na medida em que a gente trabalha no mundo e na história pela nossa salvação, não raras vezes o que acontece é que nós vamos ficando apegados por esta realidade criada, né? Nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos às pessoas, e o que seria para a nossa libertação acaba se tornando para nós em escravidão, semelhante à escravidão daquela que o povo de Israel esteve no Egito. Lá o povo ficou escravizado por um poder político, mas aquilo era só uma metáfora, podemos dizer, ainda que fosse um fato histórico, mas aquilo na verdade representa a escravidão que o homem experimenta da realidade criada. Estamos sob o jugo do pecado, e não só isto, estamos sob o jugo de uma escravidão que nos prende de tantas maneiras. Então, a libertação do Egito para levar o povo de Israel para a terra prometida é, na perspectiva da história da salvação, esta ajuda que Deus está dando para que o homem nesta terra caminhe para a sua libertação definitiva e entrada na terra prometida, que é aquela feliz eternidade com Deus no céu. Então, a ação libertadora de Deus é uma ajuda para que o homem saiba trabalhar para a sua libertação. Por isso, o sábado para o judeu, na verdade, aquele dia de descanso, além de lembrar, né, que nós devemos, como Deus, descansar e nos ver livre de todas as coisas, mas era uma memória semanal, e isso é uma coisa muito importante para a gente não esquecer das coisas, era uma memória de que nós, na verdade, precisamos nos libertar para entrar na eternidade feliz com Ele. E por isso Jesus podia dizer que o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque Deus instituiu esta lei do descanso para que o homem pudesse, pouco a pouco, se lembrar, cada semana, né, ele se lembrasse. Nós fomos feitos para descansar com Deus no céu. E porque estamos presos às coisas desta terra, às coisas criadas, precisamos viver um caminho de libertação até entrar na terra prometida. Então, cada sábado, o judeu que parava de trabalhar deveria fazer memória desses dois fatos, né? E por isso, o sábado é para o homem, porque a lei que Deus dá não era para escravizar o homem, era tudo o contrário, né? A lei do sábado era para promover liberdade e libertação. Ou seja, era para ajudar as pessoas a compreenderem o caminho de salvação que Deus queria fazer, e por assim dizer, a gente pode dizer um caminho de libertar o homem das suas prisões, né? Então, o sábado foi feito para que o homem pudesse se beneficiar em vista da sua salvação. O problema é que ao longo da história judaica, as diversas exegeses rabínicas, baseando-se também em outros textos que se referem à lei do sábado, aqui a gente só tem o enunciado dos mandamentos, né? Existem outros textos que falam que se poderia ou que não se poderia ao longo do dia do sábado, mas os rabinos foram assim fazendo interpretações deste texto, e cada dia interpretações mais estritas do texto, ou seja, eles começaram, ao invés de usar o texto do sábado para o bem do homem, eles começaram a criar um monte de pequenas leis que estavam escravizando mais do que libertando, né? E aí, por exemplo, tinha rabino que dizia, olha, para você não violar a lei do sábado, você poderia andar somente X metros. Por exemplo, se a gente se lembra quando nós celebramos o Pentecostes, no texto em que nós lemos, os apóstolos caminharam do Horto das Oliveiras até aquela sala onde eles estavam reunidos, eles caminharam para lá, e diz lá o texto que eles caminharam uma caminhada de dia de sábado. Isso significa só a quantidade de metros que era possível caminhar naquele dia, para não violar a lei do sábado, né? Por isso que quando Jesus está passando com seus apóstolos naquele campo de espigas, e eles começam a arrancar espigas para se alimentarem, porque eles estavam com fome, os fariseus logo começam a perguntar, por que vocês estão violando, né? Porque não era permitido colher nada no dia de sábado, né? Só para vocês terem noção, os judeus até hoje permanecem, ao menos aqueles ortodoxos, tão apegados a essas leis que eles não compram casa que não tenha elevador, porque no dia de sábado eles teriam que andar de escada.
E aí eles violariam o sábado, entendeu? Eles cozinham tudo na sexta-feira para no sábado não cozinhar, porque seria uma violação do dia do sábado, né? E aí é que Jesus quer nos explicar, e aqui eu queria mencionar duas coisas importantes entre tantas, né? Em primeiro lugar, que a lei de Deus não foi feita para a nossa escravidão, mas para a nossa libertação. Por isso, quando nós começamos a interpretar a lei de Deus como se fosse um jugo pesado demais, que nos oprime, que nos escraviza, que nos impede de viver a liberdade dos filhos de Deus, a interpretação errada é nossa. Não tem absolutamente nada a ver com a lei de Deus. Quando a gente começa a ver pessoas, sobretudo que não querem viver o Evangelho, começar a dizer que este monte de lei, que Deus proíbe isto, que Deus proíbe aquilo, que a igreja proíbe isso, que a igreja proíbe aquilo, e vendo tudo isto como se fosse uma espécie de escravidão, a interpretação é equivocada. Em sentido literal da palavra, é diabólica. Por quê? Porque quer criar divisão, né? Porque não é este o sentido que Deus dá à lei. Mesmo quando a lei é proibitiva, que não é o caso da lei do sábado, porque a lei do sábado é prescritiva, ela diz guardar e santificar o sábado. Está nos pedindo de fazer alguma coisa. Isso significa que ele não nos proíbe nada no dia do sábado, né? Então, mesmo os mandamentos que são proscritivos, quando se proíbe de fazer alguma coisa, se Deus nos proíbe de algo, é porque aquele algo que Ele nos proíbe de fazer também é para a nossa libertação. Vou dar um exemplo bastante simples. Se você que é pai e mãe, vê o seu filho com um garfo na mão, indo para o lado da tomada, você não vai proibir, né? Claro que vai. Porque você quer que o seu filho não morra, né? Você não quer que ele enfie o garfo na tomada, porque se ele fizer assim, ele vai morrer. Então também Deus, quando nos proíbe algo, basta lembrar desse pequeno exemplo, é porque nós vamos enfiar o garfo na tomada. Ou seja, o que nós vamos fazer vai nos matar, vai nos liquidar. E o que na verdade Deus quer fazer é a nossa salvação e a nossa libertação. Este é o primeiro elemento que Jesus quer ensinar. Por isso, de novo, ele disse, né, o sábado é para o homem. Esta lei foi criada para o bem do homem, né? Mas depois, especificamente, né, e aqui é muito importante, né, a lei do sábado, ela foi nos dada justamente para que a gente entrasse nesta perspectiva de libertação e também de salvação, né? Ou seja, que a gente caminhasse nesta dupla direção, do descanso eterno da nossa salvação e da libertação do tempo presente. Por isso, neste dia, nós deveríamos fazer aquilo que nos coloca neste caminho de libertação e de salvação. Por isso que, para nós não é o sábado, é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, e já no primeiro século cristão houve já uma mudança. São Justino Mártir, por exemplo, já fala, Santo Irineu de Leão, dessa mudança do sábado para domingo, e esta mudança é o que, vamos dizer assim, mostra radicalmente a ressurreição de Jesus, né? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, eles não teriam mudado para o domingo, o dia de guarda, podemos dizer assim, né? Então, no domingo, o que nós deveríamos fazer? Dedicar tempo à oração. E o momento mais importante da nossa oração dominical é a participação da Santa Missa. Por isso que a igreja ajuntou como mandamento seu a participação integral da missa aos domingos, porque este é o maior culto que nós podemos prestar a Deus. Também no dia de domingo, além da oração e da participação da missa, deveremos dedicar tempo ao descanso, justamente para que, não trabalhando, a gente aprenda a ser livre de todas as coisas criadas. Em última instância, o descanso dominical é também para que a gente comece a se desapegar das coisas e concentrar-nos naquilo que é mais importante, que é a nossa relação com Deus. Então, é uma memória de que a nossa vida encontra, na verdade, sentido nesta relação com Deus. Então, o tempo do descanso para o tempo da oração. Neste dia também deveríamos dedicar tempo à família, as coisas que são típicas da família, porque aqui se torna evidente aquele duplo mandamento do amor que resume todos os outros mandamentos. Deveríamos também dedicar tempo às obras de misericórdia. Então, visitar uma pessoa que está doente, dar comida àqueles que têm fome, dar bebida aos que têm sede, aconselhar alguém que está no erro. Ou seja, é um dia de nós exercitarmos aquilo que para nós é sentido da nossa libertação, mas também para a vida das pessoas, né? Nós somos apóstolos constantemente, e o modo como nós lidamos com o nosso dia a dia deveria ajudar com aquilo que as pessoas
também aquilo que pode libertar a vida das pessoas. Por isso, a oração, a participação da Santa Missa, as obras de misericórdia, o cultivo na vida do Espírito, seria o momento em que nós deveríamos ler, né, ler alguma coisa, tirar tempo de meditação, de reflexão. Então, tudo isso é o que nos leva a guardar o dia de domingo. E o que está proibido? Está proibido aquilo que nos impede de fazer estas coisas. Então, não há nada proibido em si mesmo, mas o que nós não deveríamos fazer é aquilo que nos impede de rezarmos, de irmos à missa, de dedicarmos às obras de misericórdia. Por isso, muito cuidado aqui, e eu gostaria de dizer isso porque há muita confusão hoje estabelecida, né? Não existe absolutamente nada proibido em si mesmo no dia de domingo, porque o mandamento não é este. O mandamento não nos proíbe de fazer alguma coisa, nos manda fazer alguma coisa. O que vai ser proibido é consequência, ou seja, aquilo que nos impedir de tirar tempo para oração, tirar tempo para a missa, tirar tempo para as obras de misericórdia, para o cultivo da vida do Espírito, isto sim a gente deveria tirar. Mas tem coisas que nós fazemos no domingo e que não nos tira esta possibilidade. É claro que não é tão fácil fazer este juízo e com muita facilidade, sobretudo no tempo de hoje, a gente correria o risco de cair, né, nos excessos que nos impede de cultivar e guardar o domingo, né? Domingo e os outros dias santos. Mas aqui não há uma proibição estrita. Por isso, muito cuidado com um certo farisaísmo batizado. Muito cuidado para a gente não adotar aquela postura dos judeus do tipo, né, não vou cozinhar nem dia de domingo. Opa, peraí, né? Tadinha das nossas mães e das nossas avós, que fazem o almoço para nós do domingo, que a gente vai visitá-las, né? Muito cuidado para a gente achar agora que não pode caminhar nem até o supermercado, porque senão é mais do que se pode num dia de domingo, né? Opa! Muito cuidado com uma interpretação farisaica e, por isso, estrita da lei, que não reflete o seu sentido mais profundo, que é aquele que Cristo veio nos ensinar. E uma última coisa que eu queria dizer, não raras vezes acontece de que, por razões diferentes, alguém não possa participar da missa. É claro, fazer isto por vontade própria, por livre escolha, por preguiça, por ser vergonhice, por falta de ordem, está errado. Agora, alguém, por exemplo, ficou doente, meu filho está doente em casa. Eu não tenho jeito de deixar o meu filho em cima da cama, porque ele é criança, e ir para a missa e deixá-lo lá descuidado, né? Não é possível isto. Ou eu mesmo estou doente, estou internado num hospital, né? Então, existem certas situações que, sem a nossa vontade deliberada, ou seja, sem que isto seja uma escolha pessoal, nós nos vemos impedidos de participar da missa. Então, se nestes casos, só nestes casos, me escutem bem, vocês depois não saírem por aí falando que eu falei o que eu não falei, entendeu? Todos nós devemos empenhar, inclusive com grandes sacrifícios, para participar da missa. Dor de cabeça não é desculpa, tá bom, gente? Dor de cabeças a gente tem todo dia, toda hora. Claro, então nós não estamos falando de uma dor de cabeça, chutei a coisa o pé da minha mesa, né? Vai mancando, não tem problema, né? Tá doendo, vai doendo assim mesmo, não tem problema. Jesus também sofreu na cruz por nós, né? Agora, se há uma razão grave, uma doença séria, eu estou cuidando de alguém doente, ou alguma coisa que não foi escolha minha, então eu fico na minha casa e vou tentar santificar o domingo de uma outra maneira que me é possível. Então, por exemplo, estou lá em cima de uma cama doente, internado no hospital. Eu não consigo ir à missa. Então, eu vou tirar um tempo para ler as leituras, meditar, rezar o terço, né? Se eu não sou capaz de vir porque estou cuidando do meu filho, então, quem sabe, né, eu vou lá naquela hora que ele dormiu, ficou mais quietinho, vou rezar um pouco, vou meditar, vou pensar nas leituras do dia, né? Mas, então eu santifico positivamente o domingo, ao invés de... isso é uma coisa que eu, desculpe se tenho que falar, porque depois as perguntas surgem e já responda. Padre, se eu assistir a missa... Não precisa nem assistir a missa no YouTube. Porque uma coisa não substitui a outra. Então, o que eu preciso fazer é santificar aquele dia. A obra de misericórdia que eu estou fazendo cuidando do meu filho também é santificação do domingo. Por isso, de novo aqui, muito cuidado com as confusões que vão sendo criadas, né?
Nós devemos nos empenhar para rezar, para participar da missa, fazer obras de misericórdia. Mas se alguma coisa grave nos impedisse, então, claro, eu vou tentar santificar de uma outra maneira, né? Então, espero que assim alguns esclarecimentos como esse nos ajudem a vislumbrar melhor. E só para concluir, gostaria também de dizer isto, né? Muito cuidado que a santificação do domingo não pode se transformar para nós numa espécie de checklist, entendeu? Fui à missa, fiz um checklist. Visitei minha mãe, marco lá. Rezei o terço, marco lá. Não é isto. Isso é uma compreensão equivocadíssima. Porque aí o que acontece? O cara passa o dia inteiro do domingo na esborna, não fala nada, não faz nada. Aí vai lá na Sagrada Família, 10 horas da noite, e ele acha que está tudo certo. Não está, não. Na última, 49 do segundo tempo, o juiz estava para apitar e eu vou lá e acho que fui à missa, está tudo resolvido. Tá, não. Ou venho à missa no domingo, graças a Deus, já fui à missa, né? Opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Entendeu? Porque o espírito do domingo não é este. Né? Se nós achamos que ir à missa aos domingos, visitar a minha mãe, rezar naquele dia, está me escravizando, tem que lembrar aquilo. Né? Tem alguma coisa que eu estou entendendo que não é justa, que é uma interpretação equivocada. Por isso, a partir de hoje, eu queria estimular, né, a nossa comunidade a pensar melhor como organizar melhor o nosso domingo. Isso tem que ser preparado. Isso é uma coisa admirável dos judeus, né? Eles preparam o dia do sábado. E a gente também deveria pensar nas pessoas que vamos encontrar, o que poderíamos fazer que nos levasse mais à comunhão com o Senhor, como podemos nos unir mais a Ele, como podemos nos libertar mais das coisas que nos prendem, como podemos adquirir esse espírito de salvação que nos conduz sempre mais àquele descanso eterno. Isso eu vou confiar a vocês, porque cada um tem que pensar isso para si mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.